corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador, da Bahia. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 60 do DOCAT. Que diz a Igreja sobre a discriminação de pessoas com alguma incapacidade? A resposta do DOCAT. Do ponto de vista da doutrina social católica, a justiça social é traduzida na prática na medida em que todas as pessoas possam participar nas concretizações centrais da vida social, econômica, política e cultural. Discriminações que excluem pessoas de tal participação representam uma ferida na justiça. Por isso, uma das funções do Estado e da sociedade é criar as condições para que seja assegurada a participação de pessoas com alguma incapacidade. De fato, a dignidade da pessoa, em última instância, não depende de capacidades físicas ou espirituais, e a reputação de uma pessoa não pode ser definida pelo rendimento ou pela eficiência. Aqui essa questão do DOCAT me lembra muito aquela parábola que o Senhor chama funcionários para trabalhar na sua vinha, e em diversos momentos do dia ele chama as pessoas. E essa é uma das parábolas de difícil entendimento pelas pessoas, porque Jesus vai chamando ao longo do dia as pessoas, e até lá o que ele chama da 1/10 hora, é tipo assim, como se os operários fossem trabalhar até as 18 horas, e até as 17 horas ele está chamando pessoas que estavam na praça sem ter encontrado trabalho. E de repente, quando o Senhor da vinha chama essas pessoas, ele dá um talento para cada uma, independente do tempo que ela trabalhou. E às vezes as pessoas não entendem muito bem. Mas ali, para mim, Jesus deixa muito claro que cada um vai receber de acordo com a sua necessidade, não com a sua capacidade de produzir. Porque o reino de Deus é muitas vezes isso. E a gente vê também numa família, muitas vezes o pai e a mãe se voltam muito para aqueles que têm mais dificuldade, se voltam para aqueles que têm mais necessidade, né, em apoio, certo? Em estar junto, por aqueles que têm mais necessidade. E é isso que Deus quer falar. Às vezes a gente vive nessa sociedade muito utilitarista, que vive muito em função da capacidade. É aquele que produz mais, é o que tem que ganhar mais, é o que tem que receber mais. E a gente vive nessa eterna concentração de renda, por conta dessa questão da capacidade de produção. O reino de Deus vai justamente olhar aqueles que têm mais necessidade. E essas pessoas que têm justamente essas limitações ou incapacidades, elas, pelo contrário, elas precisam de muito apoio da sociedade. Elas precisam de que a sociedade possa incentivá-las, possa promovê-las, para que elas possam também se inserir no mercado de trabalho, na própria escola, na faculdade, porque elas já têm as suas limitações naturais, né? Claro, todos nós temos, mas essas pessoas já têm um pouco mais de dificuldade. Então, se a gente ficar indiferente ou ainda discriminá-las, aí vai ser realmente muito difícil. Pelo contrário, nós temos que fazer um papel de apoiar, de incentivar, de ver meios para que essas pessoas, e a sociedade tem que prover isso, meios para que a pessoa possa se inserir nesse contexto. E Jesus Cristo nos dá esse exemplo claramente. Quando pessoas que tinham problemas, incapacidades, Jesus sempre chamava para si, né? Venha para o meio, venha para o centro, trazei-o para cá, enquanto as pessoas muitas vezes queriam excluir aquelas pessoas, como cego, como aquela pessoa que tinha mão seca, e Jesus disse, não, traga ele para mim, venha para o centro. Então, Jesus traz essas pessoas para o centro para trazer a luz e a reflexão para que nós da sociedade possamos dar apoio. E nós cristãos ainda mais temos um chamado de incentivar e dar apoio a essas pessoas. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal da RCC Salvador. Obrigado. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas
testemunhas do amor, levareis a paz aos corações.